Amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos falar hoje sobre Ana. Amém? Uma mulher conhecida, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre Ana, né? Mas nós vamos falar hoje sobre Ana, uma mulher vitoriosa, uma mulher que sofreu, mas Deus mudou a sorte dela. Amém? Vamos ler? 1 Samuel capítulo 1, primeiro capítulo. Daniel, vou usar NAA, fazendo um favor. Isso, NAA. Fazendo um favor, isso, obrigado. Amém? 1 Samuel capítulo 1, a partir do verso 1. Acompanhe comigo essa leitura. Só na leitura, Deus já vai ministrar o seu coração. Só em ler esse texto, você já vai ser abençoado, né? O que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, né? E como Deus trabalha quando eu faço a coisa certa. Presta atenção. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. E a Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano a ano. Diga comigo, ano a ano. Ano a ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando e por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado à sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, e os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada, e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia, eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Verso 19, então eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor, depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Versículo 24.
Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno, e depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana lhe disse: Ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. E era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Pai, te louvamos pela tua palavra, por esta leitura maravilhosa destes, ó Deus, registros da história de uma mulher, ó Deus, que o Senhor decidiu se lembrar dela. Pai, te louvamos, te engrandecemos, ó Deus, porque eu sei que o Senhor quer ministrar nossas vidas hoje, e que o Senhor faça milagres, que o Senhor faça sinais, que o Senhor encontre corações abertos. Deus, Espírito Santo, Tu és o dono desta igreja, Tu és o dono de cada um de nós, fomos comprados com o precioso sangue de Jesus, o qual hoje estamos fazendo memória nesta manhã de ceia. Ó Deus, foi com sacrifício, com dor, que o Senhor nos comprou, e estamos aqui, ó Deus, como resultado do Teu trabalho na cruz. Agora, ó Deus, continua edificando em nós o Teu sonho, o Teu propósito, o Teu desígnio, ó Deus, definido antes da fundação do mundo, do século. O Senhor já tinha decidido escrever em nossas vidas a Tua história, e nós queremos que o Senhor continue escrevendo nesta manhã. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Diga comigo: Deus gosta de ser atraído a causas impossíveis. Se você tem uma impossibilidade na sua vida, então eu estou te dizendo hoje que isto atrai a atenção de Deus. Amém? Se você tem algo impossível diante da sua caminhada, e se você diz assim: Deus, como vou resolver isso? Eu preciso que o Senhor resolva isso. Saiba que Deus sempre se deixa atrair por causas impossíveis. Sempre. A única coisa é que você precisa se posicionar corretamente, e essa é a palavra que nós vamos ministrar aqui hoje. Deus escolheu mulheres improváveis, aquelas que nada representavam para os seus dias, porque Deus usou essas mulheres para enviar pessoas especiais, pessoas, homens, que marcaram a história de Israel, mulheres que terminariam a vida humilhadas, desprezadas, sem nenhum valor. Porque não ter um filho na época era a maior humilhação para uma mulher. A maior alegria de uma mulher era poder entregar um filho ao seu marido. E quando isso não acontecia, essa mulher, né, diante de Israel, não sei se vocês perceberam o texto, né, a própria Penina, né, zombava dela, porque o Senhor tinha lhe tornado estéril, como se fosse um castigo de Deus, como se fosse algo de Deus, era o que eles pensavam. Não precisa imaginar um Deus ruim assim, né? Hoje a gente sabe que a esterilidade é um problema natural de uma mulher, mas na época, quando as coisas não aconteciam naturalmente, era Deus que estava castigando. E se você ler a Bíblia, o Antigo Testamento, em muitos momentos você vai perceber que parece que a esterilidade, ela era algo que parece que Deus usava para trabalhar com as pessoas. Incrível isso, mas é uma verdade. Mas Deus pega essas mulheres improváveis, que nunca seriam mães, nunca. E Deus muda a história delas e faz com que elas sejam mulheres marcantes em toda a história de Israel. Ana foi uma delas. Ela era estéril,
E a outra, naquela época, o marido podia pegar duas, amém, gente? Hoje não dá, amém, irmão? Não fique aí pensando que você tem liberado, não está liberado, não, que não está liberado, é uma só, e se a mulher não puder ter filhos, faz igual Isaac, ora 20 anos que Deus vai fazer a obra na tua vida, amém? Outra mulher estéril é a Rebeca, Isaac orou 20 anos, e com certeza a Rebeca orou também, amém, gente? Você acha que ele não orou com ela? Você acha que Isaac não colocou a mão na barriguinha da Rebeca? Em 20 anos orando? Perdi a conta das vezes, né? 20 anos, irmãos, é 20 anos, né? Então, Penina tinha filhos e filhas, e ela se utilizava desta bênção de Deus para oprimir a outra. Gente, a pior coisa que existe é quando você se utiliza de algo que Deus te deu como um presente, para diminuir quem não tem. Se você tem algo que Deus te deu, seja grato, mas nunca se utilize disso para humilhar os outros. Se a graça de Deus está sobre sua vida, né? Não use disso para oprimir o outro que não tem, o outro que não alcançou essa medida de fé, essa medida da graça de Deus em sua vida. Tudo que você tem, é Deus que deu, não é merecimento teu. Porque não é porque eu sou alguma coisa, que eu estudei, que eu tenho, não, meu irmão, tudo que eu tenho é presente de Deus, e eu não posso me vangloriar disso, muito menos humilhar aquele que não tem. A Bíblia diz que Deus fez o pobre e fez o rico, está na Bíblia isso, e a gente tem que ter consciência disso, e entender que as coisas não são como a gente quer, porque Deus, de certa forma, quis assim. Agora não quer dizer que você tenha que ficar sempre assim. Você pode sonhar diferente? Sim ou não? Sim. Você pode sonhar grande? Sim. Porque o Deus que você serve é grande. E Deus pode mudar a sua história da noite para o dia. Basta que você se apresente diante de Deus da maneira certa. Deus pode mudar a sua sorte, mas você precisa se posicionar corretamente, porque a falta de posicionamento pode trazer atrasos, né? Pode fazer com que Deus espere você estar pronto para poder te abençoar, porque se você não estiver pronto, aquilo que Ele vai derramar pode ser um laço na tua vida. Então é melhor que você se comprometa bem com Deus, para que depois, quando Ele te abençoar, derramar as bênçãos, você esteja se posicionando corretamente. Ana, na aflição, ano a ano, certamente ela orou muitas vezes ao Senhor. E a primeira lição desse texto, quem quer ser um alvo do milagre de Deus aqui? Quem quer ser um alvo? Amém? Amém, irmão? Quer ser um alvo do milagre? Então, a primeira coisa, quando surge uma necessidade, surge algo que está mexendo com você, você tem que entender que as pessoas não irão resolver o seu problema, né? Tem problema, gente, que não adianta falar com a Rosângela, eu tenho que falar com Deus. E a Rosângela é a pessoa mais próxima, mais íntima de mim. E se a Rosângela não vai resolver, com certeza o presidente presbitério também não vai resolver, o Lula não vai resolver, né? O prefeito não vai resolver, amém, irmãos? Estão entendendo? Tem coisas que é você e Deus. Tem situações que chega um momento em que você está fechado. Parece que você está cercado, como diz aquela canção dos Legendários, né? Estou cercado, mas estou guardado, né? Em Colossenses 3, você vai falar assim, estamos escondidos em Cristo Jesus, amém? É como se eu estivesse debaixo das asas, do Salmo 91, né? Nas asas do Onipotente, amém? E tem hora, meu irmão, que Deus quer que você esteja com Ele,
tem situações que, se você for compartilhar com as pessoas, elas vão, e agora, o que vai ser? De vez de te ajudar, vai piorar. Se você compartilha, talvez com a sua esposa, ela pode cair no desespero. E o que fazer? Tem coisas que a mulher não pode compartilhar com o marido. Se compartilhar com o marido, ele vai entender errado o que ela está querendo colocar. Eu já falei aqui domingo passado que a mulher precisa desestressar com o marido. Mas a Ana podia desestressar com o marido? Tem situação que não dá para desestressar com o marido. Você tem que desestressar onde? No altar de Deus. Porque tem coisa que marido não vai entender. Tem coisa, que marido não vai compreender. E assim como Ana, nós, homens e mulheres, maridos e esposas, nós precisamos entender que há situações que Deus permite. Tente entender isso aqui. Deus não perdeu o controle na sua vida, não é o diabo se levantando, não. É um Deus que cuida de você, você é filho dele, e Deus permite circunstâncias, pressões, para que você entenda que o único caminho que você tem é ir para o altar de Deus. E tem que ir forte. Diga para o seu vizinho aí, tem que ir forte. Não é aquele jeitinho, não, Deus, vou fazer uma oraçãozinha básica hoje, estou aqui na igreja, vou fazer uma oração. Não, é ir forte. E de que feito, pastor? Às vezes chorando. Como é que estava a Ana? Ela chorava, coração destruído. Que mais, pastor? Ela não tinha vontade nem de comer. Sabe aquele jejum que acontece naturalmente? Você está tão aflito, que você não tem nem apetite. Você come para sobreviver, mas você não tem apetite. Tamanha é a aflição, a angústia da alma. E esse era o estado de Ana, ela não tinha vontade de comer. Tamanha era a aflição, a angústia da alma daquela mulher. Mas é nesse estado que ela falou, não, eu preciso me aliviar em Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,7, que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Deus quer cuidar de nós, Ele não é alguém que está lá, não está nem aí, não. Deus quer cuidar da sua alma. E outra, não tem ninguém melhor do que Deus, que tem o remédio correto, perfeito, na medida para a sua alma. Porque Deus entende de homem, e foi Ele que criou você. Foi Ele que preparou, fez tudo e sabe como é que funciona lá por dentro. Psicólogo pode dar um remedinho para arrumar aqui um negócio aqui, outro lá, mas de alma Deus entende. E o melhor remédio é o remédio que você busca na presença, lá no altar de Deus. De joelhos dobrados. Quase sempre nesse estado a gente está chorando, a gente está gemendo na presença de Deus. E Deus está lá atento à sua oração. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se lhe abre. Davi fala, sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. É aquela pessoa que Deus não ouve hoje, então eu vou de novo, eu vou de novo. Irmãos, quando o coração quebranta, aí eu quero dizer uma coisa, quer dizer um segredo que Davi revelou do coração de Deus. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não o desprezarás. Irmãos, quando nosso coração se quebranta diante de Deus, saiba que Deus está recolhendo suas lágrimas.
A Bíblia diz que lá no altar de Deus tem um cálice das lágrimas dos santos. Sabia disso? Daqueles que oram e gemem, e que se quebrando diante de Deus, essas lágrimas estão sendo recolhidas diante do altar de Deus. Se você quer atrair a atenção de Deus, então chore na sua presença, quebrando-se diante dele. E a pergunta fica aqui: qual foi a última vez que você se quebrantou diante do altar de Deus? Estamos aqui diante dele, a mesa é dele, e ele está aqui, ó, né? Olhando para mim e para você. Essa mensagem aqui fui eu que dei para ele. Eu que estou mandando ele perguntar. Ele está aqui, irmãos. Você tem uma coisa que Deus aprecia: quando Ele encontra alguém que faz o que Ele gosta, porque Deus gosta de ser Deus. Ele tem prazer de ser Deus, e de repente, quando Ele vê alguém que não está lá diante de uma imagem de escultura, não, eu estou diante do Deus vivo, presente em todos os lugares, em qualquer lugar, no banheiro, no quarto, na sala, na cozinha, em qualquer lugar, Deus está ali querendo recolher suas lágrimas, o seu choro, o seu coração quebrantado, que precisa de um alento do Pai. Ele é um Pai que cuida dos filhos. É um Pai tão bom que deu o seu próprio Filho para cuidar de nós, para dar uma chance para mim e para você. Que Pai é esse? Que nível de amor é esse? Que dá o seu próprio Filho para morrer por pessoas que não têm mais nada para oferecer, né? Esses dias o meu filho jogou uma camiseta que ele estava usando e jogou do lado. Eu falei: opa, ela é G, então serve em mim. E coloquei. Improvável. Quem já viu essa camiseta? Ela, né? Irmão, eu sou um improvável. Eu tinha tudo para não estar aqui, para não ser o homem que está aqui ministrando hoje para você. Mas aquela cruz tocou um cara teimoso, orgulhoso, metido a besta, ok? Arrogante, muito inteligente, mas usava a inteligência para o lado errado. E, infelizmente, eu estava trilhando um caminho de morte, mas Deus quis, assim como eu e você, mudar a sua história. Amém? Então, primeira coisa, apresente suas necessidades ao Senhor, no altar de Deus. Você está com uma guerra na sua casa, uma guerra na sua família, uma guerra financeira, um desafio, não sei qual é a sua guerra. Eu estou aqui dizendo para você: apresente sua alma aflita no altar de Deus. Faça como Ana. Amém, mãe? Amém, pai? Amém, futuros? Tem uns futuros aqui, né? Ok? Que ainda não tiveram filhos, né? Então, abençoo vocês em nome de Jesus. Ao profeta Jeremias, Deus disse: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Irmãos, Deus não abre mão do seu coração. E para fechar esse pensamento, outra coisa que Ana fez e que atrai o coração de Deus é quando eu não só estou lavando a minha alma diante do Senhor, mas é quando eu estou comprometendo o meu maior sonho para a glória de Deus. Diga assim: eu preciso comprometer
meu maior sonho para Deus. Você quer atrair um milagre para a sua vida? Comprometa o seu maior sonho para a glória de Deus. Qual o maior sonho de Ana? Um filho. O que ela fez? Ela deu, consagrou ao Senhor. E agora eu vou contar uma coisa que Deus gosta de fazer. Porque Deus não faz nada por acaso, amém, gente? Havia um problema em Israel, vocês sabiam, gente? Havia um problema que Deus precisava resolver. Havia um problema onde, dentro do sacerdócio, Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, estavam desprezando as ofertas que eram trazidas no altar. Eles começaram a entristecer a Deus com o desprezo que eles tinham pelas ofertas, além de estarem se prostituindo, adulterando com mulheres que chegavam ali no templo, no tabernáculo na época, né? Irmãos, e aí o que aconteceu? Deus precisava resolver o problema, porque o paizão, o pai Eli, sabia dos boatos e não tomava nenhuma decisão. Mãe, fica aí o conselho, se você não corrige seus filhos, isso pode ser um problema. Você tem que ensinar seus filhos o caminho do Senhor, os mandamentos. Tem que ensinar. E porque ele não corrigiu seus filhos, Deus decidiu que ele iria, presta atenção, eliminar a descendência de Eli. Não estou entendendo ou não? Só que para eliminar ele tem que colocar outro no lugar. Como é que ele vai tirar? Sendo que o sacerdócio era um sacerdócio que se passava de pai para filho, pai para filho. Eli era descendente de Arão, irmão de Moisés, o primeiro sumo sacerdote, que foi passando de Arão para Eleazar, e foi vindo, até que chegou Eli e os seus 2 filhos. E esses 2 filhos se corromperam, e o pai não os corrigiu, não os disciplinou. Então Deus decide entrar com juízo. Quando você não faz a coisa certa, não toma a decisão certa, vem o juízo de Deus. Começaram a negociar valores do reino de Deus, e Deus entrou com juízo. Como é que Deus faz para resolver um problema desse? Ele tem que colocar alguém lá dentro. Amém, gente? O que Deus fez? Procurou uma mulher estéril, doida por um filho. Amém, gente? Doida por um filho. Mas mais doida do que querer um filho, é querer uma doida que queria um filho, mas não queria para ela. Pode. Foi isso que Deus procurou, uma doida que queria um filho, mas que não queria para ela, queria para o Senhor. E olha só a oração dessa mulher. Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, tinha que ser homem, mulher não servia não, viu? Viu, Vicky? Ela pediu homem, porque tinha que ser homem. Irmãos, Deus é detalhista. Se lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Com essa frase ela está dizendo assim: meu filho será um nazireu, não beberá nenhum tipo de bebida alcoólica, nem vinho, nem experimentar nada de uva, nada que viesse da videira, e não queria cortar o cabelo. Com essa oração está dizendo, ele vai ser nazireu de Deus. Deus falou assim, yes, pronto, achei alguém para fazer um milagre. Irmãos, quer atrair o milagre de Deus, comprometa o seu maior sonho para a glória de Deus.
Quem era Ana? Nada, não valia nada na época. Quem se tornou Ana? A mãe do maior juiz de Israel. Ele foi profeta, juiz e sacerdote. Na Bíblia, só tem um que tem os 3 ministérios: Jesus. Juiz, profeta e sacerdote. Essa é a Ana, que gerou um homem de Deus no altar, porque ela comprometeu o seu maior sonho para a glória de Deus. E aqui está um ponto, irmãos. Nós temos muitos sonhos. A pergunta é: nos teus sonhos, Deus ocupa o lugar de primazia? Ou você tem sonhos ainda que Deus não é o principal? Na vida de um cristão, Deus não abre mão desse lugar de primazia, de ser o propósito maior de uma vida. Irmãos, nós somos escolhidos entre muitos deste mundo tenebroso, para sermos o quê? Sermos luzeiros neste mundo, mas para eu ser um luzeiro, ele precisa ser a luz maior, o desejo maior, a paixão maior. Deus não aceita competição com nada e com ninguém. Jesus Cristo precisa ocupar o seu lugar de honra em seu coração, e seu maior sonho deve ser agradá-lo, honrá-lo e fazê-lo grande em sua vida. E não adianta, você pode espernear para cá, espernear para lá. Se você ouviu falar de Jesus, só tem uma chance de um milagre te acompanhar: consagre-se totalmente a Ele. O seu maior sonho tem que ser honrar Ele, agradar Ele, fazer dele grande, fazer o nome dele grande. Irmãos, é isso que a gente faz, né? Ontem lá, abracei minha sogra, o pastor falou, tinha um pastor da minha sogra, foi no aniversário, e minha Rosana pegou e quis honrar ele. O pastor, dá uma palavrinha e ora. Eu falei, não, o Lael dá uma palavrinha e eu oro, amém. Fui lá, abracei a Dona Maria, abracei ela, falei, Dona Maria, lembra o dia que eu cheguei na sua casa como um bicho, como um agente secreto? A senhora não imaginava que eu e a Rosângela ia aprontar com a sua família. Porque, irmãos, quando você é luz, você vai aprontar com a sua família. Você vai ser luz, você vai incomodar, você vai dizer para que veio. E não fui eu, não, foi o Senhor através de mim, e o Senhor através de você. Você foi escolhido para alcançar a sua família, tocar os seus parentes. E a única chance deles irem para a eternidade com Deus é você comprometer o seu maior sonho para Deus. O seu maior sonho para Deus. Deus encontrou em Ana uma mulher cujo coração estava alinhado com o seu plano. Eu preciso trazer juízo, né, sobre a casa de Eli, mas eu preciso colocar alguém lá dentro. E aí, irmãos, alguém sabe qual é a tribo dos sacerdotes? Qual a tribo de Israel? Levitas, exatamente. Para ser sacerdote só podia ser um levita, ok? E qual era a tribo de Samuel? Você acabou de ler aí. Vamos lá. Qual era a tribo de Samuel? Marcelinho foi rápido. Efraim, perdeu, meu filho? Perdeu. Efraim, pode ter um sacerdote da tribo de Efraim? Pode. Deus quebra as regras, Deus quebra as leis dos homens, até a lei que Ele mesmo criou. Eu vou mudar, porque eu decidi trazer juízo sobre essa família em pecado. Triste. E aí o que Deus faz? Deus coloca um estranho lá no ninho, e o menininho é criado por quem? Pelo Eli.
Todo dia, o Samuelzinho está servindo Eli, aprende como é que faz sacrifício, aprende como é que é o ritual do templo, aqui não pode entrar, aqui não pode fazer. Amém, irmãos? Elisão treina quem? O Samuel de Deus. E um dia o Samuel está dormindo, e Deus pega ele e fala assim, Samuel, Samuel, e aí, né, o Samuel corre lá para ele, Eli, o que o senhor me chamou? Eu falei, não chamei você, e assim foi 3 vezes. Na terceira, Eli entendeu que era Deus querendo falar com Samuel, e aí, Samuel foi orientado por Eli, aí Deus falou pela 4ª vez, Samuel, Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Irmãos, sabe o que Deus falou para Samuel? Que Deus ia acabar com a família de Eli, e que ia destruir todo mundo, e que ia matar os 2 filhos no mesmo dia. Irmãos, eu creio que Samuelzinho acordou no outro dia assim, né? Então Eli, igual eu hoje que estou aqui escondido aqui, né? Eu creio que Samuel, a Bíblia diz que Samuel levantou e foi abrir a porta do templo, né? De repente Eli falou o seguinte, ô, Samuel, vem cá, você vai me contar tudo, senão vai acontecer o que Deus falou com você e ainda pior. Irmão, o sacerdote era tão abençoado que rolou praga. Você conta a verdade ou vai ser pior para você? Aí Samuel contou. Tu tá ralado, Zé, tu e tua família. E aconteceu exatamente assim, os 2 filhos morreram, e o pior, Eli morreu no mesmo dia, os 3 morreram no mesmo tempo. E quem assumiu o sacerdócio? Samuel, um efraimita. Amém, gente? Por quê? Porque Deus não está olhando para o teu pedigree, nem pelos teus dons, nem pela capacidade que você tem, não. Deus está olhando por quanto você é apaixonado por Ele. O quanto seu coração está apegado a Ele. O quanto você ama o Senhor. O quanto você deseja agradá-lo, honrá-lo. Lembre-se, milagres começam a acontecer quando você compromete o seu maior sonho para a glória de Deus. Pastor, mas isso é um fato isolado? É um fato isolado na Bíblia? Não. Vou encerrar com pelo menos 2 exemplos. Havia uma tribo chamada tribo de Dan, e foi dada a ela uma posse da terra. Quando Josué conquistou a terra, parte dela ficou perto dos filisteus, e aí os filisteus começaram a atormentar e sufocar a tribo de Dan, e eles ficaram subjugados. Na hora de plantar, na hora da colheita, eles eram mais fortes, preparados militarmente melhor. Amém, gente? Amém? Estão me ouvindo aí? Estão comigo ainda? Aí Deus vê o sofrimento da tribo, o que ele faz? Ele procura uma mulher estéril. Vai lá e fala assim, e desce. Abre lá para mim, coloca lá para mim, 1 Juízes 13. Juízes 13, verso 3. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse, a mulher era estéril, tá, mãe? Você pode ler depois, tá, nos versículos em cima fala aqui. Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Verso 5. Por isso tenha cuidado, não beba vinho, nem bebida forte, não coma nenhuma comida impura. Por quê? Porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho cuja cabeça não passará navalha, mais um nazireu aí, está vendo aí? O menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos... Quem que é esse menino? Quem que é esse menino? Quem? Não, o nome do menino, Sansão, o cara mais forte que a terra já conheceu. Quem que Deus procurou para manifestar o filhão? Ok? Sansão. Foi o homem
que Deus usou para começar. A Bíblia diz, ó, começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Quem foi o outro que eliminou a força dos filisteus? Quem lembra? Quem lembra? Quem fez o fecho? Sansão começou. Irmão, só para vocês entenderem, Dan teve que mudar desse lugar. Vocês sabiam disso? A tribo teve que mudar de lugar. Está lá, tudo registrado nas escrituras. Eles tiveram que ir para outro lugar, porque esse lugar aí ficou impossível de viver. Mas enquanto o Sansão estava lá, ninguém mexeu com Israel. Por quê? O cara pegava um pedacinho de osso e matava 1000. Então imagina a força do cara. Era um valente, feroz. Que quando Deus faz, Ele faz bem feito. Amém, irmãos? Esse é o Deus que você serve. É o Deus que faz milagres. E procura pessoas comprometidas. Essa mulher foi comprometida no quê? Você não vai beber vinho, bebida forte. Não vai comer nada impuro. Porque esse menino que está no ventre, ele é meu. Consagrado. Você está entendendo, gente? Comprometimento. Deus não faz. Pode ser de qualquer jeito, não. Tem que ser do meu jeito. E do jeito certo. Quer ver mais um? Vamos lá. A Bíblia diz que Deus haveria de enviar um profeta para anunciar a chegada do Messias. Amém, irmãos? Que ele iria preparar o caminho do Senhor. Amém, irmãos? Coloca lá Lucas, capítulo 1, verso 13. Havia um homem que estava servindo no templo, e ele foi, acendeu o altar de incenso, o nome dele era Zacarias, e a mulher dele era Isabel, e eram avançados de idade, já eram meio velhinhos já, entende, irmão? Ok? Não importa se está meio velhinho, Deus pode pegar você, viu? Pode ter um filhão aí, amém? Deus dá filho para velhinho também. Se cuida não, para você ver. Amém, irmão? Lá estava o Zacarias, servindo no templo, ok? Tudo em ordem lá. E já nem vou ter mais filho, né? Porque agora a minha mulher já está velha, está idosa, não vai ter mais filho. Aí, irmão, olha lá, ó. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração, yes! Deus ainda ouve a oração. Isabel, seu esposo, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Verso 15. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Estão entendendo aí, gente? Comprometimento. Você acha que Isabel tomou um vinhozinho? O que você acha? Tomou uma bebida forte? Comprometimento. Você acha que Deus escolheu eles por quê? Quer ver? Está lá no verso 1. Lucas capítulo 1, verso... Põe verso 2. Não. É Lucas 12, desculpa aí, gente. Não, coloca verso 5. Vou passar todo o texto para você ler. Havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e a mulher dele era das filhas de Arão, ora aí, levita, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril,
E os dois já eram avançados de idade. Tá bom até aí? Deus quer que você esteja pronto para comprometer-se de corpo e alma. Deus quer o meu maior sonho.